Olá, tudo bom? Estamos iniciando mais um Culturando Alemanha e dessa vez nós vamos fazer uma entrevista com uma alemã, que é a Britta Mundspingel. Ela é mãe de 3 filhas, ela tem uma atuação muito forte na assessoria de projetos para empresas de pequeno porte, ela trabalha como tradutora e professora de alemão e português, e ela fundou em 2014 a editora Gira Brasil, com o objetivo de editar, divulgar e distribuir obras de autores e autoras brasileiros. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceito o convite, Britta. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigada, Arlete, pelo convite. É um prazer estar aqui. Gratidão. Você mora em qual cidade da Alemanha, Britta? Eu moro num Dorf, como se chama aqui, num pequeno vilarejo chamado Hemhofen, que fica perto da cidade de Nuremberg, no estado da Baviera. Né? Tá. Eu moro mais ao sul da Alemanha, no caso, mas ao norte da Baviera, sendo bem precisa, dentro da Baviera, dentro do estado da Francônia. Francônia, que legal, que lindo. E você cresceu no Brasil, né? Você teve a sua infância aqui no Brasil. E como que foi essa experiência no Brasil? Isso. Eu cresci no Brasil, eu fui para o Brasil com 3 anos. Quer dizer, de certa forma, eu fui jogada dentro do país, dentro da língua, dentro da cultura. Meus pais me colocaram logo no Jardim de Infância brasileiro para eu poder realmente aprender o idioma o mais rápido possível. E foi a melhor coisa que puderam fazer realmente. Com 3 anos, você consegue assimilar rapidamente, absorver rapidamente uma língua estrangeira. E eu me senti muito, muito bem dentro dessa língua, tanto que eu tive até uma época da minha infância onde eu não gostava muito de falar alemão. Que interessante. Acabou realmente ficando minha primeira língua o português, depois o alemão. Mas a minha mãe fez questão, lógico, né, de equiparar as coisas. Sim, sim. O que foi o melhor realmente para mim também, porque assim eu sou fluente nas 2 línguas. E você é fluente também em inglês e francês? Eu sou fluente em inglês, espanhol. O francês eu ainda luto um pouquinho. O francês eu luto um pouquinho. O italiano eu também arranho, mas... É verdade. Mas você acha que esse aprendizado é tão jovem, né, de um outro idioma, facilitou também o aprendizado de outros idiomas no futuro? Com toda certeza. Aprendendo uma língua estrangeira, principalmente uma língua dentro de uma família, né, de línguas, no caso português, uma língua romana, você tem acesso muito mais fácil às outras línguas dessa família. Então, pegando o português, quase que se fala o espanhol, se entende muito bem o italiano, o francês, você pega um contexto rápido também, então você tem uma certa facilidade no aprendizado de línguas. Sim. E você que atua com inglês, não? Desculpa, não entendi. E através do alemão também, o inglês, né? Facilita, né? Facilita o aprendizado do inglês. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, né? claro, Se tiver o inglês, fica mais fácil aprender o alemão. Sim. E você que atua como tradutora de português, alemão e vice-versa, qual semelhança que você vê entre os 2 idiomas, português e alemão? Se é que tem para você? Esse é o ponto, se é que tem. Ele em si, o idioma em si, não tem semelhança nesse sentido, mas o que eu vejo mais para mim como tradutora e fluente nas 2 línguas, bilíngue, bicultural nesse sentido, me sentindo bem tanto na língua alemã quanto na língua portuguesa, para mim o importante como tradutora é realmente trazer a ideia que está por trás das palavras. Não é uma tradução no sentido de eu traduzo palavra por palavra e tento pegar um sentido, não. Eu tento traduzir realmente a intenção do autor, né? Ir por trás da mensagem
do texto e tentar adaptar isso na outra língua da melhor forma possível. Muitas vezes tem-se palavras parecidas, ou tem-se expressões parecidas, ou então, quando eu acho uma expressão, eu tento procurar uma expressão que equivala, logicamente, na outra língua. Não? Então, é mais essa procura de trazer, de fazer essa ponte entre as duas línguas, entre as duas culturas, trazendo o máximo possível o que está por trás do texto. Entendi, do sentido que o autor quis dar aquela frase, aquele texto ao em si. conteúdo, ao não texto. é a gramática, você não traduz a gramática da língua, você traduz o sentido do que a pessoa escreveu. Porque traduzir a gramática não soa bem, não dá. Porque de vez em quando tem-se uma expressão em português de duas palavras, e eu traduzo para o alemão, não dá para traduzir em 2 palavras. Exato. Traduz em 10 palavras. Exato. Né? É nesse sentido que é uma coisa realmente completamente diferente. São díspares, né? São muito díspares, né? Entendi. É o mesmo fato do inglês, né? Também tem algumas expressões que no inglês ele pode expressar em 2 frases ou 2 palavras, e no português nós temos que trabalhar mais esse sentido. Sim, com certeza. Entendi. Tá certo. E você também tem uma forte atuação administrativa na tua trajetória profissional, e isso facilitou para você, quando você pensou em abrir a editora, esse teu lado administrativo te facilitou para você abrir? Com certeza, porque não se pode esquecer, a editora, por mais que seja a minha paixão, o livro, a literatura, a tradução, o trabalho com o autor, a editora em si é uma empresa que tem que ser gerenciada, administrada, que tem os trâmites com os impostos, com a contabilidade, como abrir uma empresa, o que vale dentro da legislação, dentro da lei alemã para abrir uma empresa, que tipo de empresa eu posso abrir. Então, realmente, essa parte da administração, de saber lidar com todos esses tópicos, me ajudaram bastante, sim. Então, a administração é sempre importante, né? É sempre importante. Sem administração não funciona. Né? Eu tenho que fazer cálculos também. Eu tenho que saber se eu compro alguma coisa, eu tenho que saber como revender. Né? Em si, o produto, o livro, ele precisa ser produzido, ele precisa ser lançado, mas ele também precisa ser vendido, no caso. Né? E por trás disso estão as letras e os números, no caso, né? Sim, precisa entender esse fluxo, né? Para poder também negociar o que você vai produzir e vender, né? Absoluto. E também, como eu trabalho com autores que vivem aqui na Alemanha, mas também que vivem em outros lugares, que vivem no Brasil, eu tenho que saber exatamente como lidar, né? Que tipo de contrato eu faço com quem? Como funcionam os contratos no Brasil, como funcionam os contratos na Alemanha. Então, toda essa parte burocrática é importante. Mas você, quando faz um trabalho com um escritor que mora no Brasil, a legislação que você segue é do Brasil ou é da Alemanha? Eu tento adaptar. A gente, normalmente, nós fazemos um contrato que eu adapto, né, para que fique para o autor que está no Brasil, ou para o ilustrador, que fique de tal forma que ele não tenha problemas de ter um contrato com uma empresa ou uma editora que esteja fora do Brasil. Né? Então, nós adaptamos realmente a vara, né, jurídica, no caso, muitas vezes está no Brasil, né? Porque o autor diz, não, eu estou morando aqui, eu gostaria que fosse aqui. Então, nós vamos adaptando o contrato da forma que for melhor. Vai ajustando para atender as duas partes, né? Exatamente. E você, o nome Gira Brasil tem alguma história especial? Tem algum significado especial para você? Sim, tem. A Gira Brasil, em si, ela não nasceu como editora. Ela nasceu como uma plataforma de divulgação para brasileiros. E de divulgação da cultura, de informação. Ela era um panfleto, um livreto que nós lançávamos 2 vezes ao ano, com informações
Ele era bilíngue já, com informações para os alemães sobre o Brasil e para os brasileiros, no caso, né, sobre a Alemanha a qual estão vivendo. E, ao mesmo tempo, usávamos como plataforma para divulgar, principalmente aqui na região de Nuremberg, onde iniciamos, os pequenos e médios empreendedores. Né? Então, apresentávamos o trabalho deles e tudo mais. E isso foi em 2014. Uhum. E, então, desse trabalho, eu conheci, entre outros, também a Jamile do Carmo, com a qual eu participei de um evento na faculdade de Munique, onde ela apresentou o trabalho dela e eu apresentei a plataforma da Gira Brasil. E o intuito da Gira, do girar em si, é mostrar, né, o Brasil, girando ao mundo em si. E a Jamile, ela tem uma pequena figura, um pequeno capoeirinha que chama Giramundo. Esse Giramundo, ele é um capoeirinha bem especial, porque ele não anda pelo mundo, ele gira. Uhum. E girando, ele vê o mundo por todos os lados e percebe o mundo de todas as facetas, de todas as formas possíveis. E essa ideia realmente do girar, de mostrar, de sair dos estereótipos, de sempre ficar mostrando as mesmas as coisas que todo mundo conhece do Brasil, aqui na Alemanha, como nós queríamos sair dessa imagem, né? No caso, mostrar o máximo possível da cultura. Falei, nossa, eu adoraria o Giramundo como mascote, tanto que ele é o nosso mascote da Gira Brasil, e adaptar o nome, né? Não girando o mundo, não, mas girando o Brasil pelo mundo. Essa é a ideia. Nossa, que lindo isso, que linda essa história, né? Que lindo esse pensamento, né? Essa construção. Isso. Muito lindo isso, muito lindo. Do símbolo e também do nome da editora, né? Que é Gira Brasil. Exatamente, porque o Giramundo, ele é colorido, ele é de todas as cores. Sim. Né? E ele vai girando, vai vendo, vai levando as cores, vai levando a si, a sua pessoa. E é assim que nós queremos fazer, mostrando o Brasil de todos os lados, de todas as cores. E aí, como que foi esse pulo do gato da plataforma para a editora? Sim, foi a Jamília de novo, a culpada. Tem que trazer a Jamília aqui para falar com a gente. A Jamília, realmente, ela fez muita coisa. Exatamente nesse evento na Universidade de Munique, ela foi a responsável pela parte cultural, pela introdução cultural, pela abertura cultural do evento em si. E ela conseguiu, dentro de 48 horas, coisa assim, montar uma apresentação, né, com uma sátira, com um texto que ela compôs dentro de 48 horas. Uhum. E essa apresentação veio tão bem, ela ficou tão linda, que eu cheguei para ela e falei, puxa vida, por que você não publica esse livro, ou esse seu texto? Né? Por que você não publica e aproveita ainda, né, com as suas ilustrações, porque ela também ilustra? Aí ela chegou e falou, bom, ideia é boa, mas onde é que eu vou publicar? Não tenho editora para fazer isso. Sim. Aí eu falei, bom, a Gira Brasil é uma plataforma que publica um livreto. Por que eu não vou publicar um livro? E foi assim que nasceu aqui, ó, a bagagem da Jamile do Carmo. Que lindo! O primeiro livro, né? Que lindo! O texto dela, que é uma sátira realmente que mostra com muito humor os desafios vividos por aqueles que decidem emigrar do Brasil. Né? E trabalha todos os estados brasileiros. Né? Ela é um trabalho maravilhoso, vale a pena fazer uma entrevista com ela. Vamos marcar, já vou colocar na minha pauta. Ela tem uns trabalhos maravilhosos. Quero muito. E a Jamile é de onde, você sabe? A Jamile, ela mora aqui em Nuremberg, mas ela é da Bahia.
Ah, baiana, que Uhum. linda! Claro, quero sim, quero conhecer para a gente marcar uma entrevista também. Sim, Porque ela sim. foi aí a culpada de muitas coisas, né? Foi, foi. E nós continuamos trabalhando juntas, publiquei mais um livro dela também. Nós temos um projeto conjunto, então realmente é um trabalho bastante intensivo e é uma área diferente, eu digo, da literatura, que normalmente nós temos todos os gêneros dentro da Gira Brasil, infantil, infanto-juvenil, adulto, né? E a publicação dela é mais na área acadêmica, né? Então, Ah, tentamos também entendi. pegar essa área e divulgar o trabalho. Entendi. Então ela foi a primeira autora da editora. Ela foi a minha primeira autora, exatamente, Ah, que bacana. exatamente, E exatamente. depois da Jamile, como que você começou a ter os outros escritores, escritoras? Como começou essa curadoria? Ah, não fui nem eu procurando, foi sempre ao contrário. Ah, eles. Os autores me procurando. Alguém escutou de alguém que tem alguém que está fazendo esse tipo de Alguma trabalho. coisa que eu quero fazer também. Exatamente, exatamente. Né? Então, em 2016, nós publicamos A Bagagem, em 2017, publicamos 2 livros, e em 2018 fizemos um pulo e publicamos 6 livros. Quer dizer, Nossa, foi aumentando, aumentando, aumentando. A procura realmente é grande. grande. Olha São que bacana são muitos isso. manuscritos que são enviados, ou Sim. pessoas que chegam para mim e falam: "Puxa, eu escrevi um livro, tem como divulgar, tem como revender?". Nós fazemos isso também. Quer dizer, nós não somente publicamos, mas também nós aceitamos livros que nós inserimos na nossa lojinha, porque nós temos um shop da Gira Brasil, onde é Certo. possível comprar os livros, né. Ah, Então nós certo. também fazemos essa parte da revenda, Que é no né. site da Gida Brasil, não é isso? Exatamente, Na que lojinha do dentro do site. Ah, site da Gira Brasil tem como clicar na lojinha e é direcionado à loja da Gira Brasil, onde nós já temos quase todos os livros ali posicionados. Ainda um tem outros que ainda acerto. tem que colocar, porque são Você novos. lembra quantos títulos tem atualmente, Brita? Ao todo, nós temos 70 títulos, mas não todos estão ainda lá. Ah, É um entendi, mas já trabalho. publicou 70. Nós temos ao todo mais ou menos 70 títulos, isso. E mais estão chegando, e muitos dos trabalhos que nós estamos tendo agora é por conta de parcerias que nós estamos fazendo com autores autônomos e pequenas editoras no Brasil. Então, nós trazemos também os livros desses parceiros, nós fazemos tipo uma troca, não? Tentamos publicar em conjunto livros aqui e lá, trocamos manuscritos, ou então fazemos a revenda, né? Apresentamos, levamos esses títulos também para as feiras. Ah, Então, bacana, bacana. fazemos um trabalho bastante intensivo, né? E E, muitos títulos ainda estão por vir. e me diga uma coisa, esse segundo livro, quando você publicou a Jamile, como que foi essa repercussão da publicação? Como que você fez o lançamento? Você A foi gente para fez alguma um pequeno livraria? lançamento, sim. Ele é, digamos assim, ele é o nosso xodozinho, né? Aham, aham. Ele é um livro bem especial, ele é só em português, né? Tá, Ele é em rima, em cordão, então já é mais difícil de fazer uma tradução desse livro. O segundo volume já foi bilíngue, não? O tá. segundo volume já foi bilíngue, e depois é que direcionamos para os livros português, alemão ou bilíngues, e é isso que mais chama atenção. Os livros bilíngues, né? Ou os livros que têm nos 2 idiomas, o mesmo livro nos 2 idiomas. Então, a procura é grande, e principalmente a procura de livros infantis. A procura Entendi. de livros infantis é grande, livros de qualidade, livros realmente com temáticas que atendem ao público brasileiro daqui. Livros bilíngues, também no sentido de pais e filhos aprenderem ao mesmo tempo Sim, os idiomas,
ao Isso. contrário, não, os filhos Já que tem dupla função, né? os livros que Bacana os filhos que crescem aqui aprendendo alemão, que não tem tanta dificuldade, mas tem que ficar com português, né? Querem ficar com também, português, e os também. pais que têm o português e querem aprender o alemão. Então, essa troca nessa hora, né? Então, esses livros, eles têm grande demanda, e os livros em português também são procurados por alunos alemães que procuram literatura em português, ou bilíngue também, porque assim é mais fácil no aprendizado. Mas esse primeiro livro que você editou foi um livro acadêmico, né, da Jamile. Ele é mais acadêmico, Mais exatamente. acadêmico. Ele é mais Aí acadêmico. o próximo título, ele foi na linha infantil ou seguiu na Não, ele foi na linha adulta adulto? bilíngue, adulta, e só mais tarde é que começaram a vir os livros infantis. Nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, realmente, os livros infantis cresceram bastante. Tá. E nesse início de atuação efetiva, né, da editora, você foi muito procurada, né, como você comentou. E Sim, você foi mais procurada por autores ou por autoras que moram na Alemanha? Você lembra desse número, assim, desse público? autoras. Mais mulheres, Autoras. mais Autoras, e principalmente por conta do gênero infantil. A ah, maioria, realmente, que me procurou eram autoras de livros infantis, ou infanto-juvenis. entendi. E eram brasileiras? Eram brasileiras, sim, sim. Sim. E também tem no acervo escritores alemães, ou escritoras alemães também? Não, Não tem, só não, tem por brasileiros. incrível que pareça, não, Não ainda tem. não. Ah, Não, não, porque e o não tem de outro foco. país também, de língua portuguesa? Ainda não, mas estamos abertos a projetos, sim, Sim. isso sim. Nós trabalhamos já com uma editora moçambicana Tá. e angolana, nós já tínhamos contatos, já tivemos uma troca de livros, isso sim, não, mas para um autor alemão trazer um livro para ser traduzido em português, para ser lançado no Brasil, nós ainda não tínhamos esse caminho. Não? Nós não tínhamos ainda as parcerias que temos hoje em dia para realmente chegar e falar, ok, podemos abrir esse caminho também de um autor alemão que tenha um livro Sim. que seja de interesse para o público brasileiro, e a gente dizer, ok, tudo bem, agora temos a possibilidade de fazer essa tradução e tê-lo também no mercado brasileiro. Entendi, entendi. Então existe essa abertura, né, para termos Agora sim, alemão, né? agora sim, com as parcerias que temos, sim. E como que foi formar essas parcerias? Elas foram acontecendo em função dos autores, das autoras, das feiras? O que foi trazendo essas parcerias para você? Foi por conta de autoras com quem eu já trabalhava, que eu tinha os livros delas aqui, e que já tinham editoras, ou criaram editoras, selos próprios. E assim a gente começou a procurar um caminho de como fazer também a parceria editorial, não só com autora e editora, mas também uma parceria editorial. Tanto que um dos primeiros livros que nós publicamos em parceria com uma editora brasileira foi com a editora Dialogar, um livro bilíngue, não? Infantil, infanto-juvenil, né? Exatamente. E ele foi um dos primeiros livros que nós fizemos de tal forma que nós dividimos os custos de produção, no sentido de produção do livro, do manuscrito, até temos ele diagramado, e a Dialogar publicou ele no Brasil, e eu publiquei ele aqui na Alemanha. Simultâneo. Simultâneo, Que exatamente. bárbaro, que Exatamente. bárbaro. Né? Nossa, Isso, cada uma dentro dos trâmites próprios, porque os livros, não, os formatos dos livros no Brasil é um formato, na sim. Alemanha é outro formato. Diferente. Né? Nós gostamos muito, principalmente nos livros infantis, infanto-juvenis, da capa dura. Né? Então, o livro Pedro e Lisa, ele acabou sendo em capa dura aqui, e no Brasil com capa normal.
Normal, né? Que é um formato diferenciado mesmo. Isso, exatamente, exatamente. Essa questão da capa, você acha que faz muita diferença para a criança quando ela pega? Quando ela lê Faz, o livro? faz, Faz. Por que faz. você acha, Brita? Se eu tenho um livro como criança, se eu tenho um livro assim em mãos, eu brinco mais, ele não fica palpável. E um livro com capa dura, né? Se eu tenho um livro de capa dura, eu já trato ele diferente, Sim. eu olho ele diferente, eu zelo mais pelo livro, né? Entendi. Então, ele tem um outro valor, de certa forma. Né? E os livros aqui na Alemanha são muitos em capa dura, e principalmente se eu quero colocá-los dentro de bibliotecas. Aí, os livros infantis têm que ser de capa dura, porque as bibliotecas não pegam livros, ou quase não pegam, livros de capa mole, não? Essa é uma informação importante. Como que a biblioteca busca livros? Como que ela escolhe os títulos? Tem algum edital, algum processo burocrático interno? Não. É mais a procura. Eu procuro a biblioteca. Eu ofereço para a biblioteca. Eu entro em contato com a biblioteca primeiro da cidade, aqui, por exemplo, e vou indo, né, de cidade em cidade, ou então através de grupos de brasileiros que trabalham com bibliotecas, com leituras, eu tento propor para colocarem os livros no acervo da biblioteca. Então, é um contato direto. E a biblioteca tem autonomia para adquirir, então, um exemplar. Exatamente. Bacana. Exatamente. Bacana. Não. E você também você recebe muitos, né, rascunhos para ler, né, muitos livros. Como que você faz a curadoria? Porque, assim, vamos só entender que a editora, ela tem a Brita como fazendo tudo. De certa forma, sim. Eu, graças a Deus, eu tenho parceiros que me ajudam bastante, principalmente na leitoria, na revisão, na diagramação, na produção, porque sozinha também não consigo fazer as coisas, né? Mas o primeiro passo, o livro chega a mim, se eu gosto do projeto, se eu gosto da temática, se eu gosto do livro, ele já passa para o próximo passo, que seria uma leitoria, né? Ou uma revisão, se o manuscrito ainda não está pronto, digamos assim, né? Aí ele tem uma revisão, uma revisão crítica, uma leitura crítica, logicamente, uma adaptação, dependendo da temática, se precisa de uma adaptação para o mercado alemão, porque não todo o livro funciona. Não, se o livro é para sair em português, normalmente não tem tanto problema, mas se é para sair bilíngue ou em alemão, só como tradução, aí já temos que pensar em uma certa adaptação. Certas coisas não funcionam, logicamente, no mercado alemão. Entendi. E se ainda precisa de ilustração, aí ainda procuramos o ilustrador, tentamos conectar o ilustrador com o autor. Se o autor gosta de o ilustrador fala, nossa, eu trabalho tanto com esse, gostaria, a gente, né? Tenta, procura o ilustrador, a ilustradora, e tentamos fazer essa adaptação em conjunto, né? Produzimos o livro em conjunto. Né? Eu tenho agora um livro que eu tenho o texto da autora, e esse texto agora está sendo produzido, ilustrado por um ilustrador no Brasil. Então, nós trabalhamos, né, com vários pontos ao mesmo tempo. A tecnologia facilita também esse trabalho, né, esse processo, né? Você pode estar em qualquer lugar do mundo, só trocar informações e você vai montando o projeto, né? Exatamente. Fica mais fácil. E essa equipe também é grande, porque você tem parcerias em várias frentes, né? Sim, ela não é tão grande assim, mas ela está aumentando, digamos assim. Digamos assim, as parcerias em si, com ilustradores, com editores e com autores, é um lado, é uma frente. Né? Mas por trás aqui, realmente, da produção, nós temos a leitora, a revisora, a diagramadora, o designer. Né? Então, somos uma equipe mais enxuta. Pequenininha. Né? Bem enxuta, né? Mas funcionamos bem, conseguimos produzir realmente bem as coisas, trabalhamos uma sempre pensando, revendo, falando, você pensou nisso aqui, você olhou para cá, né? Entendi, uma vai colaborando com a outra, vai montando junto. Bacana isso, bacana. Essa integração é super importante, né, no projeto.
né? Assim, pelo que eu estou entendendo, que você está contando, o apelo maior parece que são livros infantis no No acervo. momento, sim, sim. Nos últimos anos, sim, realmente, os livros infantis, eles vêm muito. E o que mais poderia vir, digamos assim, são os livros infanto-juvenis e adultos, não? Os adultos, agora nós já estamos conseguindo mais livros, mas temos esse gap entre os infantis e os adultos. Os juvenis, livros para jovens, realmente fazem falta, principalmente em português, fazem falta. Ah, entendi. Não? Esse Ali é uma necessidade. eu procuro, eu sempre falo, meu Deus, essas crianças, lógico, aprendem a ler, mas elas devem continuar a ler. Elas Sim, vão sim, crescer, elas são jovens, e vivendo aqui na Alemanha, o alemão é muito forte, sim, né? sim. Ele é muito forte na vida das crianças. Então, a vontade de ler outro idioma, ele acaba minguando. Então, você precisa alimentá-lo. E isso você só Estimular, consegue, estimular. você precisa alimentá-lo, estimulá-lo, e isso você só consegue com livros presentes, Ah, não? entendi. E essa falta realmente desses livros não, nessa idade, dos 12 aos 18, não, é grande. É É grande. grande. Adolescência mesmo, né? O período de adolescência mesmo. Exatamente, exatamente. Entendi. E Tá. aí, depois que você lê o livro, que você entende que o conteúdo é interessante, você faz a edição, todo esse trabalho, né? Diagramar, ilustrar, Uhum, diagramar, e depois editar e publicar. E uhum. normalmente, esse processo todo, ele leva quanto tempo, Brita? Depende muito do livro, depende se o livro ainda tem que ser traduzido ou não, se é para sair bilíngue, se é para sair em outro idioma. Ele pode demorar de 3 a 6, 7 meses, sendo que nós tivemos agora alguns projetos que já estão levando mais de um ano por conta de certos problemas. Tivemos, logicamente, a pandemia, ela, né, quebrou um pouquinho o ritmo da produção de alguns livros. Ainda estamos correndo atrás disso, então, esse ano vamos lançar livros que realmente foram entregues ano passado. Então, eles estão demorando agora um ano, mas na maioria das vezes, entre 3 a 6 meses, nós conseguimos fazer uma produção de um livro Entendi, normal. entendi. Mais ou menos é esse o prazo, né? Para um É, período normal de é. recebimento, né? E depois de encaminhamento do processo Isso, de edição, né? E isso, publicação. exatamente, Agora, exatamente. você levantou uma coisa importante. Esse período da pandemia, como foi esse período? Você acha que as pessoas adquiriram mais livros? Houve um interesse maior pela literatura? Isso estimulou as pessoas? O que você sentiu nesses 2 anos? Bom, aqui na Alemanha não se pode esquecer que o hábito da leitura é diferente, né? O hábito Sim, da leitura já é existente. As crianças aqui, os pais leem com as crianças, eles têm o hábito da leitura. Então, eu não percebi, digamos assim, que tenha diminuído ou aumentado o número, né, de livros. Um, Nesse sentido. O que eu senti simplesmente foi uma parada completa das pessoas ou dos projetos, porque ninguém sabia exatamente mais como encaminhar, como fazer, como produzir, como levar as lojas que estavam fechadas, como levar o leitor. Então, procurando novos meios de caminhos de venda, no caso. Por isso que nós também fizemos o shop, que já estava planejado, mas apressamos realmente para fazer a loja de venda de livros da Gira Brasil, porque estava difícil realmente fazer esse ponto final. Normalmente, nós vendíamos os livros diretamente aos grupos de brasileiros que nós visitávamos, né, de cidade em cidade, nós fazíamos apresentação, nós estávamos em feiras, em eventos, e isso tudo parou por completo. sim, sim. Então, ali realmente foi uma dificuldade nesse ponto, né? E só com o tempo é que descobrimos novos meios é que conseguimos retomar isso.
Não, mas em si, a leitura aqui na Alemanha sempre foi Foi igual. não foi significativo, né? A Não, mudança não foi significativa. não, E nesse você, ponto não. nesse período, teve eventos online? Você partiu para o online? Você começou a ter essa atuação online? Nós tentamos, sim, nós tentamos. Nós temos o canal do YouTube da Gira Brasil também, onde nós tentamos divulgar o máximo possível de entrevistas que nós fizemos com autores, temas que nós divulgamos do bilinguismo, né, do pluralismo, no caso, né, que a importância da leitura. Então, nós tentamos alguns eventos online, sim. Participamos da Feira de Frankfurt, ano passado, por exemplo, que foi uma feira que aconteceu já presencial, mas nós fizemos ela tanto presencial quanto online. Em paralelo, nós tivemos no canal da Gira Brasil, nós apresentamos os autores, fizemos lançamentos também online. Não? Mas é sempre um meio difícil. Um lançamento online é uma coisa que não se compara a um lançamento presencial. Sim, sim, Né? sim. Eu posso fazer uma leitura, nós fizemos leituras online, bilíngues, tentamos, sim, entrar nesse mercado do online, sim, que as pessoas gostaram de assistir, gostavam de ver, presenciavam, mas ter o autor na frente, lendo o livro, O contato é outra coisa, né? Nós somos seres sociáveis mesmo, né? Esse contato humano é necessário, né? Essa troca também, Sim. porque não é só importante se ter um livro, lançar um livro, é também a troca o que esse livro quer trazer para o público, o que o autor quer trazer para o público, não? Então, essa troca realmente com o público é muito importante. Sim, sim, tem razão. E aproveitando a tua deixa, eu queria saber mesmo isso. Como que funciona os lançamentos? Você faz em feiras? Você faz em algum outro local? Bibliotecas vocês conseguem fazer também? A maioria dos lançamentos nós sempre programamos de tal forma que esses lançamentos aconteceram durante a Feira de Frankfurt. Tá. Né? E tínhamos planejado fazer esse ano lançamentos na Feira de Leipzig, que infelizmente não aconteceu. Né? Mas tentamos fazer isso dentro de eventos. Né? Fizemos um evento em Berlim, onde também tivemos um lançamento, junto com uma editora autônoma pequena alemã. Então, nós tentamos pegar realmente um ambiente, uma biblioteca, uma livraria. Né? Nós procuramos um ambiente onde é possível fazer esse lançamento do livro. E o que você sente de diferente quando o lançamento é feito numa feira ou é feito em uma livraria ou numa biblioteca? Como que é esse ritmo do lançamento? O público, né? Como que é a diferença? O autor, como que ele se sente também? O autor, logicamente, se sente melhor quando tem mais público, né? E quando você anuncia um lançamento dentro de uma biblioteca ou de uma livraria, o público vai especificamente para ver esse autor. Se eu faço o lançamento durante uma feira de Frankfurt, é sorte, digamos assim, né? A pessoa passar e falar, nossa, eu quero ver esse lançamento. Sim, sim. Então, porque é outro ambiente, a procura em si, quando eu vou a uma feira de livros, principalmente a de Frankfurt, que em si não está aberta ao público o tempo inteiro, aberta ao público só está durante o fim de semana, nos outros dias é mais para o público profissional. Então, você já tem outro approach a esse lançamento. Né? Então, você pega o público que está passando, porque o evento, o lançamento está sendo feito nesse momento. Certo, né? certo. E se eu faço uma coisa mais planejada, dentro de um ambiente específico, só para esse livro, é lógico que é outra coisa. É um público mais fechado, né? Entendi. Na feira é mais diverso, é um público diverso, né? Absoluto, Sim, sim. E a feira também... Diga. Principalmente também se eu faço um evento, um lançamento de um livro infantil. Eu preciso de um ambiente onde as crianças se sintam bem também, onde elas possam trabalhar
com o autor, né? Com o livro, né? Que tem alguma coisa um pouquinho a mais. Sim, é isso que eu ia perguntar também. Essa questão do lançamento da feira, do livro numa feira, esse ambiente também propicia essa maior liberdade dos diversos públicos. Pode ser o adulto, pode ser o adolescente, pode ser a criança. Você pode Isso. brincar mais com isso, né? Isso com certeza, né? Mas quando eu quero fazer um lançamento específico infantil, eu tenho que procurar um ambiente específico para esse lançamento, não? Dentro de uma biblioteca, dentro de uma instituição, de uma associação que trabalhe com livros, não? Então, eu procuro um ambiente bem específico para cada tipo de lançamento que eu tenho. A gente ainda tem o feeling para isso, né? Você no decorrer do tempo, você foi aprendendo a diferenciar quais ambientes que eram mais favoráveis ao tipo de literatura que você traria, né? Com certeza, com Ah, certeza. legal isso. E você participa da feira de Frankfurt, Leipzig, você falou? Tem mais alguma outra? Leipzig, eu ia participar. Ah, não foi, né? Não aconteceu, Aconteceu. não aconteceu desde a pandemia, não sei se vai acontecer ano que vem. A de Frankfurt eu normalmente participo, esse ano não foi possível, mas na Alemanha são essas duas as feiras mais importantes, né? Fora isso, nós mesmos tentamos fazer feirinhas, né? Levando toda a gama de livros da Gira Brasil para os grupos de brasileiros. Então, nós visitamos cada cidade onde tem pontos, onde nós sabemos que tem o português como língua de herança, nós entramos em contato, nós tentamos levar realmente os livros para lá e fazer uma pequena feirinha, uma apresentação. Dentro de eventos brasileiros também, por exemplo, não? Ou então de eventos da cidade, onde sabemos, é um evento cultural, onde cabe levar livros. Porque a Alemanha tem vários eventos, né? No decorrer do ano, em finais de semana ou feriados específicos, sempre é organizado algum evento, alguma feira de gastronomia, de dança, de música, né? E sempre é possível também você compartilhar outras expressões culturais, né? Não pai, exatamente. O livro é um deles, né? O livro é um deles. E você sente também que a leitura do alemão, especificamente do público alemão, ele aumentou para o e-book ou ele permanece no livro físico? Tem essa diferença? Ele permanece no livro físico. O e-book, eu digo, eu mesma, eu só tenho um e-book quando eu vou viajar. Tá. Quando eu vou viajar, eu sei que eu vou ficar um tempo fora, eu não vou levar 2, 3 livros, porque vai pesar na mala. Tá. Né? Mas o sentimento do livro na mão é completamente diferente do e-book. Sim. Não? Então, as pessoas continuam comprando os livros, e especialmente o que eu acho que não funciona é o e-book para o gênero infantil, infanto-juvenil. Sim. A criança precisa do livro para trabalhar. Já basta o iPad ficar nos os jogos, né? Jogos e nos games e tudo mais dentro com o iPad, mas o livro, a leitura, a ilustração, essa composição, ela só funciona em livro. Ela não vai funcionar em e-book. Não. Tem. Sim, com sentido. Faz todo sentido, é verdade. E você, no teu número aí, no teu grupo de escritores e escritoras, os brasileiros, eles são mais brasileiros que moram na Alemanha ou brasileiros que estão fora da Alemanha ou de outros países, né? O grupo de escritores que faz parte do teu acervo, a maioria mora na Alemanha. Não. A maioria não mora? Que legal! Não. Mora na Europa e no Brasil. É o mundo, no fundo. Não são tantos assim que moram na Alemanha, não. Que interessante. Acho que até são de menos. Que interessante isso. Que interessante. E eles, assim, eles procuram, a maior parte são os infantis, como nós já conversamos, né? Mas tem também um livro diferenciado que você publicou há pouco tempo, que foi o da Cleusa Knoll, que é o de cromoterapia, né? Sim, esse livro que vai ser lançado, sim, que está em produção, está na impressão teste. Aleluia, sim. E é realmente
é realmente um que sai bastante da gama normal que nós produzimos. Né? E aí ele E vai por isso entrar um que me pouco, interessou. vai entrar também naquele gap que tinha da questão do adulto, né? Ele vai Sim. preencher, né, esse espaço aí que estava meio, Exatamente. né, livre, né? Exatamente. E uma temática que me interessou pessoalmente, sim, né? sim. Eu falei, ok, gostei, vamos lá. Eu quero. Vamos lá, vamos colocá-lo em alemão. Exatamente, Né? Sim. Não, esse foi um trabalho realmente que para mim foi bastante interessante. Eu aprendi muito na tradução desse livro. Muito, né? E vai ser o lançamento em si vai ser ano que vem, não, o oficial, mas ele vai sair impresso já esse ano. Já fizemos um spoiler aqui do livro da Clínica. Que ótimo. E você, bom, o ano está terminando, né, Brita? Esse ano não tem muito mais o que planejar. Acho que você está já no planejamento do ano que vem, né? Já temos algumas produções, alguns livros que estão sendo enviados para serem acrescentados na revenda, né? E projetos que estão nascendo com parcerias no Brasil, projetos muito, muito bonitos, mais na área infantil pedagógica, quer dizer, estamos realmente pegando livros que podem ser trabalhados pedagogicamente, né, dentro dos grupos de português como língua de herança. Então, estamos tentando realmente fazer essa ponte para trazer esse material para cá, porque tem uma falta de material realmente para os grupos trabalharem. Né, com o português como língua de herança, para trabalharem as temáticas diversas que sejam, quer dizer, ali estão nascendo boas coisas. 2023 promete. Tem muita coisa boa para vir, né? Tem. Coisa boa. Que bom, isso é excelente, é bom saber. E tem algum plano assim de participação em alguma feira internacional? Você tem algum pensamento em relação a isso? Está fora, né? Porque também acho que tem a questão da locomoção, né? Mais complicado, né? Temos que ver isso. Talvez uma ou outra, talvez Bolônia, mas eu acho que em um primeiro plano vamos focar aqui de novo em Frankfurt, em Leipzig, vamos ver se vamos participar ano que vem dessas duas feiras, dar continuidade, né, voltar aos nossos projetos de visitar os grupos, e eu acho que com isso já fazemos bastante trabalho. Bastante, é verdade. Vai preencher bem o seu ano, né? Vai, com certeza vai. Vai preencher bem, né? Vai sim. Mas como nós estamos tentando montar um kit, ou kits de apresentação de livros, né, para idades diversas, e apresentar isso para os grupinhos e enviar também, né? Então já vamos trabalhando mais, focando exatamente naquilo que o grupo necessita para as aulas didáticas, por exemplo. Não vamos entrar em contato com as escolas que têm o português como língua estrangeira, e ali também fazer uma oferta de livros, de um kit de livros que seria interessante para adaptação para as aulas. Muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns. Você, como equipe enxuta, está fazendo muita coisa. Parabéns. Obrigada. Só para a gente finalizar aqui, na última pergunta, eu não trouxe esse assunto, mas também não sei se isso faz parte do teu acervo. Tem algum livro de poesia no teu acervo? Temos. Tem poesia. Temos livros de poesia e temos livros de poesia bilíngue também. Que lindo! Tem um projeto do Natan Barreto, onde nós fizemos a produção de 30 poemas e estes foram traduzidos. Mas também temos outros livros de poesia, né, do João Araújo, por exemplo, também é um livro de poesias. Quer dizer, trabalhamos também com a poesia. Com a poesia. O Natan, ele está aqui no Brasil. Não, ele está em Londres. Está em Londres. Está em Londres. Vem da Alemanha. É daqueles que estão na Europa, mas não está na Alemanha. Tá bom. Mas que bom que tem também a poesia. E masculino, uma poesia do homem. Que lindo isso. Muito lindo. Sim, ele, muito, muito sensível. São poemas, poesias maravilhosas, realmente que pegam fundo. Que lindo, que bom. O acervo está completo, então. Está muito bom. Sim. Que bom.
Brita, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, por compartilhar conosco essa trajetória, por falar sobre o teu trabalho. Foi muito interessante, muito, muito rico, muito potente essa entrevista. Muito obrigada. E eu que agradeço poder estar aqui e conversar um pouquinho sobre o que estamos tentando fazer aqui na Alemanha na produção de livros de autores brasileiros, trazendo a língua portuguesa, né? E sempre pensando também na lusofonia, tentando abrir o mercado para a língua portuguesa em geral. Exato. E vamos tentar fazer outras no ano que vem, com vários títulos que estão previstos aí de você trabalhar. Vamos tentar fazer também alguma conversa no ano que vem sobre esses novos títulos. Muito obrigada. Obrigada, gratidão, viu? Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, tchau.